Seja bem-vindo a mais um Clube de Class 3.0. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente fundamental para você nessa jornada. Nós vamos falar da grande origem do mal. Exatamente aqui o Clube de O Mal. Então, hoje, para quem está chegando, eu vou dar uma breve introdução explicando quais são os princípios básicos da desoclusão que justificam você, a partir de amanhã, começar a enxergar seus pacientes de uma forma um pouco diferente. E, na sequência, eu vou mostrar para você como que essa relação da desoclusão influencia os seus dentes posteriores. Essa relação serve para os próprios dentes, serve para próteses que você pode vir realizar, serve por implantes, serve para endodontia, para periodontia, para dentística, para o clínico geral, serve para todos, porque esse princípio que eu vou falar são princípios físicos, da física. Não tem como a gente fingir que eles não acontecem ou então pensar que isso não vai acontecer. Basicamente, ele vai acontecer, você querendo ou não. Tá bom? Então, vamos lá, fica comigo aqui. Nós vamos quebrar aqui. Então, vamos começar. Eu sempre gosto de começar com o meu slide. Então, vamos lá. Basicamente, aqui, vocês estão aí, deixa eu só... Bom, basicamente, hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. E para quem não me conhece, tá bom? Eu me chamo Marcos Lavoisieri, sou dentista, especialista e mestre em implantodontia e reabilitação oral. Moro, resido e trabalho aqui em Brasília, né, na capital federal. E eu tenho o prazer enorme de ter conhecido essa metodologia e ter desenvolvido uma forma exclusiva de ensinar esse assunto. Tá? Então, seja bem-vindo aqui ao nosso Clube D. E o Clube D nada mais é do que um grupo de estudo de pessoas que estão interessadas em mudar a forma de enxergar e, como eu gosto de dizer, mudar, evoluir, desocluir. Então, basicamente, nós vamos alterar a sua forma de fazer planejamentos. Porque quando você tem um diagnóstico diferente, você consegue fazer um planejamento mais adequado. Então, vamos lá. Esses diagnósticos diferenciados, eles vão ser muito úteis na hora de vocês terem os seus casos mais complexos e também para os casos mais simples, porque sempre nós vamos ter uma certa dificuldade e provavelmente vai acontecer de termos aí dúvidas no que fazer ou no como fazer. Alguém mais está sem som? Eu acho que só... Gente, alguém mais está sem som? Opa. Bom, eu vou continuar aqui. Se alguém mais não me falar nada, eu vou acreditar que está tudo com som. Tá bom? A som tá ok. Bom, então... eu não vou repetir para ela que ela precisa sair e entrar, porque alguém manda mensagem para ela que tem que sair e entrar, por favor. Então, vamos lá. Então, para você receber a credencial do Clube D, para você realmente dizer aí que você já faz parte do nosso clube, tá? Basta você entender esses princípios básicos que vão nortear aí toda a nossa conversa do começo ao fim. Primeiro, você precisa entender o que é o aparelho estomatognático. O aparelho estomatognático não é só os dentes, tem aí nossas glândulas, vasos sanguíneos, o nosso periodonto, a articulação, os ossos, os nervos, os dentes e os músculos. E para você entender bem, nós vamos falar primeiro de uma coisa que, para quem já é do clube, já está cansado de escutar isso, mas para você que está chegando aqui agora, é importante você entender os músculos. Nós temos vários grupos de músculos que são importantes dentro do aparelho estomatognático com várias funções. Eu separei aqui 3 grupos de músculos que são os essenciais para você dominar aí a desoclusão a partir do começo. Então,
O primeiro grupo de muscular que você precisa entender são os masséteres. Lembrando, o masséter são músculos que são faceados aqui, eles são grossos, ele começa aqui no arco cigomático, vem aqui na base da mandíbula, ele fica posicionado perfeitamente nesse ângulo para gerar muita potência para fechar a boca. E se a gente puder, ele tem duas faces, uma interna e outra externa, ele é parrudo, ele é forte. Se a gente pudesse definir o nome do masséter em uma palavra, e é justamente isso que eu quero que você entenda, porque a gente sabe qual a função dele, é fechar, mas a principal função do masséter não é só fechar, e sim gerar força no sistema. Então, quando a gente fala do aparelho esternotognático, o masséter, ele representa a força. Agora, os temporais, ou o músculo temporal, já é totalmente diferente do masséter. O temporal, ele é um músculo que começa aqui atrás da sobrancelha e vem até atrás da orelha. Ele é um músculo delgado, faceado, totalmente diferente do masséter. E tem uma característica muito importante você entender. Ele é todo faceado, ele parece um leque e ele se une num ponto só, no processo coronoide da mandíbula. E o que significa isso? Por que esse músculo é espalhado e se une num ponto só e num ponto um pouquinho mais anterior do que a articulação e na direção do ramo da mandíbula, do ângulo da mandíbula? É justamente para quê? Ele não foi feito só para fechar a boca, ele foi feito para gerar equilíbrio. Assim como um peão, assim como qualquer coisa que se equilibra, você precisa ter espalhado e um ponto único. Exatamente como esse paraquedas. Se você tiver em mente que o temporal ele tem a função de gerar equilíbrio no sistema, isso por si só já é uma dica que vai ser muito útil lá na frente quando a gente for falar do desequilíbrio, ok? Agora, tem um grupo muscular que é, às vezes, pouco comentado aí no meio social da odontologia, e para mim são os músculos mais importantes. São os pterigoideus. Para quem às vezes nem lembra quem são os pterigoideus, são os músculos muito simples, pequenos, delgados, que ficam aqui na base do crânio, ligado na articulação. Um fica para o meio e o outro par fica para frente. E para que servem esses músculos? Exatamente isso que você está pensando. Eu espero que você esteja pensando, pelo menos. Eles servem no sistema como rédeas. Isso mesmo. Se você puder gravar uma imagem dos pterigoideus, é como se fossem umas rédeas aí numa virga como essa, com cavalos furiosos e o piloto aí, o cavaleiro, simplesmente com duas cordinhas, né? Aqui você consegue ver bem essas cordinhas aqui. Olha só, uma cordinha aqui, uma outra cordinha aqui e o outro camarada aqui com 4 cavalos e 2 cordinhas também. Então, se você entender, essas cordinhas são os pterigoideus. E, pelo que pareça, são músculos extremamente delgados, pequenos, e eles servem, sabe para quê? Para fazer os movimentos de desoclusão. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que a boca está fechada e você arrasta para o lado, qualquer lado que seja para o lado direito, do lado esquerdo, para frente, você precisa gerar desoclusão nos dentes posteriores de imediato. E se você não gerar desoclusão, você vai entender hoje ainda o que acontece nos posteriores que gera uma sequência uma sequência extremamente prejudicial aos dentes posteriores. Então, saca só. Então, o importante é que os pterigoideus são pequenos e delgados e eles servem para fazer a desoclusão. Até aí ficou claro, aí o pessoal que está aí pela primeira vez, o Dr. Brenner, isso é muito importante você entender. Os pterigoideus servem para fazer os movimentos de oclusão, porém, eles são extremamente delgados, simples, até certo ponto frágeis. Enquanto que o masséter tem a força e o temporal gera o equilíbrio. Ficando claro isso, vamos partir agora para o princípio número 1, que é da porta e dobradiça. Esse princípio é muito importante você entender agora, nesse momento, porque a partir do momento onde você consegue analisar que a nossa articulação, ela simplesmente, se você fizer uma análise, é claro que a análise só aqui ilustrativa da porta,
É como se aqui fosse a dobradiça e aqui fosse a maçaneta. E o que tem a ver a dobradiça com a maçaneta dentro do nosso aparelho estomatognático? O que tem a ver é que, preste atenção comigo, esse princípio número 1 é muito fácil de você comprovar, basta você fazer um teste em casa mesmo, tá? Não importa aí onde você esteja, você vai pegar, não precisa ser agora, tá? Você vai pegar a porta, e vai com o dedinho empurrar a porta perto da maçaneta. Eu sei que muita gente já escutou essa analogia, mas eu gosto de usar que é a mais direta ao ponto. Impossível, não existe. Então você vai pegar o dedinho, vai perto da maçaneta e vai empurrar a porta. Ao empurrar a porta, você vai sentir que vai existir uma força no seu dedo e essa força é X. Mas você consegue abrir a porta, por exemplo. Agora você pega o mesmo dedinho, a mesma porta, só que ao invés de você pegar o dedinho e ir para perto da dobradiça, ou perto da maçaneta onde abre a porta, você vai para perto da parede, perto da dobradiça. Você vai pegar o seu dedinho, o mesmo dedinho, e vai fazer o movimento de tentar abrir a porta ou fechar com o dedinho. Você vai reparar que, pelo fato de estar mais próximo à parede ou à dobradiça, você vai precisar de mais força para fazer o mesmo movimento. Ou seja, se a gente imaginar que a nossa boca aqui é a dobradiça, aqui é a maçaneta, aqui é o ponto onde você faz menos força para fazer a dobradiça funcionar. Quanto mais curto for esse braço, quanto mais próximo da dobradiça for o toque, mais força você vai precisar para romper esse toque. Isso aí ficou claro para vocês? Quanto mais próximo da articulação ou mais próximo da dobradiça for o toque, mais força você precisa para fazer o mesmo movimento. Ok? E o princípio número 2 está justamente atrelado a isso. Porque se você ainda acha que a desoclusão não é tão relevante assim, é só você imaginar o seguinte: pega o mesmo paciente e arrasta para o lado a mandíbula. Você mesmo pega a sua mandíbula e arrasta para o lado assim, ó. O que você vai ver? Você precisa entender que se só os caninos tocarem, o par de caninos aqui tocarem, você vai ter uma área de atrito entre dois dentes. Então, o esmalte do dente inferior com o esmalte do dente superior vai gerar um atrito, uma fricção. Para meus amigos Javier e Marcelo. Marcelo também são do Paraguai, do outro da Argentina. Os irmãos que estão acá, graças por você estar acá. Oi, bem? E vamos. Então, você tem um atrito, uma fricção causada por um toque de par de dentes. Agora, se você tocar dois dentes, ou seja, o canino mais um premolar, você vai precisar naturalmente, independente de qualquer coisa, você vai precisar de mais força. Então, Brenner, é exatamente aqui, ó. Então, se você vai fazer um movimento para arrastar um par de dentes, você vai fazer X força. Se você tiver dois toques, você vai fazer o quê? Y força, 2x força. Então, esses são os princípios básicos que vão nortear toda a nossa história dentro da desoclusão. E tudo isso, tá? Para fazer o quê? Para fazer com que os nossos dentes posteriores eles não sofram o efeito da força da origem do mal. Muito bem, o que é, afinal, essa origem do mal? Vamos entender juntos comigo. Durante muito tempo, na odontologia, tá? Deixa eu ver se isso aqui ficando reto fica bom também. Não fica tão ruim assim não, né? Por muito tempo, na odontologia, a gente
cuidava, tá? A gente se preocupava com as bactérias. E, como eu gosto de chamar, dos agentes biológicos. E dos agentes químicos. Muito bem. O que são agentes biológicos, agentes químicos, agentes bactérias, etc. A gente sabe, por exemplo, dos alimentos ácidos, a potencial degradação do esmalte que esses alimentos ácidos causam. A gente sabe, por exemplo, que a bactéria, né, a Streptococcus montus, ela não come o dente, ela produz um ácido a partir da degradação do açúcar, né, da glicose, do carboidrato encontrado dentro da boca. Então a gente aprendeu muito bem a como eliminar esses carboidratos e como eliminar também essa situação. Agora, o que acontece? Existe um estudo, tá, no artigo Viral do Slaviec, tá? Falando em artigo, Brenner, você que está assistindo uma das primeiras aulas, e você estiver assistindo a primeira aula, Jesus, tudo bem? Normalmente, durante as aulas, eu não cito artigos científicos. Não que eu não saiba, não que eu não os tenha, pelo contrário, eu não só sei como eu distribuo de graça os artigos, não só a referência das minhas aulas. Tá? Então, depois eu tenho uma pasta dos artigos clássicos e o artigo do Slaviec está nessa pasta que eu distribuo gratuitamente. Na Semana de Oclusão, eu distribuo uma caixa chamada Palas Atenas, que isso deve acontecer agora, no mês de novembro. Fica ligado, então. O que vai acontecer? Se você entender a importância desses fatores, todos são importantes e todos podem interferir na fisiologia do esmalte ou na anatomia do esmalte dentário e da dentina, consequentemente, assim, na sensibilidade, etc, 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 etc. Ok. E isso tudo funciona muito bem, a gente estuda muito bem isso, tem até livros sobre isso. Agora, o que a gente precisa entender que hoje esses fatores aqui a gente conhece bem e pode até ter você ensinar os alunos, os seus pacientes a terem controle sobre isso. Só que no fundo é uma coisa que foge ao nosso controle. E aí surge a primeira questão dos mitos. Porque a partir do momento que você terceiriza a culpa do conhecimento para o paciente, você acaba deixando de promover saúde para ele. Porque o que acontece? Olha só, quando você fala para o paciente que o problema dele está em processos químicos e biológicos, você mostra para ele que você não consegue ajudá-lo. Você só consegue orientá-lo. E isso é uma verdade mesmo, porque se você fala para o paciente sobre alimentação ácida, você só pode orientar, você não pode alimentar por ele. E nem ir lá e decidir o que ele vai comer no dia ou vai beber no dia. Mas uma coisa eu garanto para vocês, que é a grande questão da origem do mal. Porque quando você tem uma distribuição de forças, tá? Ela não é, tá, justa. Ou seja, você tem a distribuição de força, ela é inadequada. Isso vai ter consequências na química, na biologia, inclusive nas partes das bactérias. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Tudo bem? Então, ficou clara essa primeira parte, Brenner? Para quem não sabe, o Brenner falou comigo na primeira parte da aula e ele está aqui pela primeira vez. E, então, foi por isso que eu estou perguntando para ele. Não sei se ele vai escrever no chat. Espero que ele esteja aí ainda, né, Brenner? Está aí ainda. E aí eu vou explicar um princípio muito, muito fundamental aqui de tudo. Vamos entender agora. Nós temos o dente é formado por esmalte
certo? E por dentina. Muito bem. Essa dentina aqui, a gente tem aqui dentro o que a gente chama de câmara pulpar. Tá conseguindo entender aí, todo mundo? E aqui a gente tem do lado de fora o ligamento né? Aqui na verdade é o osso, né? Osso, osso. Vamos lá. Muito bem. Eu vou explicar de uma forma, talvez vocês nunca tenham escutado desse jeito, eu não sei, mas eu vou explicar do jeito que eu entendo muito bem isso aqui. Aqui dentro, o que, que nós temos aqui? A dentina, gente, a dentina nada mais é do que um bando de canudinhos. Você já pegou uma caixa de canudinhos? Um saco de canudos? Se você olhar para aquele saco de canudos, você vai entender mais ou menos o que é a dentina. É claro que tem substrato no meio, eu sei, eu só estou dizendo como uma forma de você entender. Então, a dentina, ela é uma estrutura que são vários canalículos um em cima do outro. É só você lembrar de um bando de canudo, tudo junto. Ok? Muito bem. E o esmalte? O esmalte nada mais é do que vidro. Galera, esmalte é vidro, tá? É um vidro. Enquanto você tem. Então, por que Deus, na sua sabedoria, ele faria uma estrutura de vidro em cima de uma torre de canudos? Porque nada mais é do que isso. Essa estrutura chamada dente é um vidro em cima de uma estrutura, uma torre de canudos, apoiado numa área que seria estrutura óssea, que seria como se fosse tivesse enterrado em algum lugar. Por que foi feito os canalículos desse jeito? Uma coisa que vocês vão aprender aqui, pelo menos que meus alunos já estão aprendendo, vocês aqui também, os membros do Clube D, estão aprendendo aqui. Nada, cara, é por acaso. Nada de estrutura anatômica por acaso. Nem um símbolo aqui para o palatino é por acaso. Tudo tem uma explicação para justificar isso aqui que eu vou passar para vocês agora. Então vocês precisam entender para que foi feita essa estrutura. Qual é o objetivo inicial? Por que é um esmalte, um vidro em cima de uma estrutura como se fosse um bando de canudinho? Bom, o que acontece aqui? Essa estrutura... Ai, caramba, eu queria tanto ter uma lápis de outra cor aqui agora. E eu tenho certeza que eu não tenho. Eu não tenho. Vou ter que fazer isso aqui. Espero que vocês entendam. Breno, se você não entender, você me avisa. O que vai acontecer? O que é esperado? Para que isso aqui foi feito? Isso aqui foi feito para receber uma força chamada de axial. Essa força foi para essa força que toda essa estrutura de vidro com um bando de canudinho foi feita. Por quê? Não é à toa que aqui é fino e aqui é grosso, aqui é grosso, aqui é fino. Tudo foi planejado para que, ao receber uma força axial, a força ao longo da sua estrutura, tá? Essa força fosse dissipada. Agora vocês vão ver que boa parte, tá, dos princípios da desoclusão estão atrelados à física da graduação, aliás, à física do segundo grau, que é justamente distribuição de forças. Tá? Às vezes, eu vou tentar explicar de um jeito que fique claro para vocês, mas lembrando,
que isso aqui vai ter interferência em toda a estrutura biológica do dente. Então, preste atenção no que acontece. Quando você tem forças axiais, o que é força? Vamos definir força axial. Pensa no dente tridimensionalmente, tá? O dente tridimensionalmente. Ele tem que ter uma força que a resultante, não é um toque único. Muitas vezes o molar ele tem 3, 4, 5 toques. O importante é que ele tenha um toque suficiente, que a força resultante seja axial e ela seja única, unidirecional. Porque quando isso acontece, essa energia gerada por essa força, ela é dissipada de forma adequada dentro dos canalículos. E todas essas estruturas recebem essa força. Toda essa estrutura recebe essa força e ela é distribuída, passa por dentro da câmara pulpar e ela é toda distribuída e também transmitida para o ligamento periodontal de uma forma onde tudo funciona sincronizadamente. Aperta aqui, aperta essa estrutura e ela desce, volta. Microscopicamente, a distribuição de força ela é perfeita, gente. Quando a gente coloca isso numa estrutura de elementos finitos, que é um computador que calcula, é o mesmo computador que calcula os aviões, por exemplo, vai fazer uma peça de avião. Não tem como você fazer uma peça de avião e mandar um cara voar com aquela peça testando. Eles usam vários testes, um deles são testes de elementos finitos, são equipamentos que simulam distribuição de força em variáveis situações adversas. E no caso do dente, quando você pega uma estrutura dentária, lembrando que se o dente for a gente analisar ele oclusalmente, aqui o molar, tá? Você tem que imaginar que a resultante de força também precisa ser resultante ao centro desse dente. Foi para isso que cada bossa dessa, cada estrutura dessa aqui, cada crista, cada detalhe dessa anatomia desse molar tem um objetivo. Não é à toa, tá, que o último molar, o molar que mais sofre força por uma questão da efeito tesoura, por exemplo, o molar superior tem 3 raízes. É por isso que eu tenho 3 raízes bem espalhadas, para poder distribuir mais a energia gerada pela força. E o molar e o osso mais menos denso. Já o molar inferior, ele tem 2 raízes mesiodistais, justamente para receber a força que vem nesse sentido. Ele não tem raiz disto vestibular palatino, como tem o superior. Então, assim, tudo isso é muito friamente calculado por Deus, ou pela estrutura de engenheiro, ou do engenheiro do universo, sei lá como você chama lá, Jeová, para mim é Deus. Então, ele, quando desenhou isso, ele fez com que isso funcionasse de uma forma perfeita. E essa estrutura foi feita para resistir e distribuir energia desse jeito. Então, quando você tem esse entendimento, isso serve para todos os dentes posteriores. Os dentes anteriores têm umas peculiaridades diferentes, justamente por eles não sofrerem, não receberem forças oclusais, e sim forças laterais. Nós vamos falar sobre os dentes anteriores em outro momento, mas eu quero que você foque aqui que os dentes posteriores, eles precisam receber forças oclusais. Então, esse é um ponto muito fundamental dentro dos princípios básicos que você precisa dominar. Então, quando você estiver planejando uma situação clínica de um tratamento, você precisa observar se essa força está respeitando o dente como um todo. Agora, o que acontece quando essa força ela não é uma força axial? Ou seja, ela não é uma força oclusal. Ela não é uma força ao longo do eixo do dente. Ela não é uma força chamada de não oblíqua ou uma força
totalmente distribuída no centro de resistência do dente. Lembrando que o centro de resistência do dente, ele fica mais ou menos, aí tem uns cálculos para fazer, né? É o ponto de fulcro, né? Ele fica mais ou menos nessa região aqui, perto aqui da região de Furca e perto aqui da área onde a câmara pulpar termina. Então, esse aqui é o ponto. Então, essa distribuição de força ela é feita. Por isso, Brenner, que quando o esmalte, que é o vidro, ele é comprimido, a dentina ela faz micro movimentos oclusais e todas as fibras do ligamento periodontal estão ali, as fibras estão inseridas, preparadas, desenhadas para fazer lá a nossa articulação sinovial, a nossa articulação, que é a do ligamento periodontal, de fazer os movimentos exatamente para resistir de uma forma adequada a dissipar a energia desse movimento ao longo da estrutura, desde a coroa clínica, a região pulpar, a região radicular, a região periodontal. Então, se você tem essa imagem em mente, você já tem aí boa parte dos princípios da desoclusão resguardados. Porque se você entende que isso aqui é o ideal, vamos entender aonde mora o perigo agora. O perigo mora justamente na mesma situação clínica. Vamos imaginar o mesmo molar aqui, tá? Aí aqui da nossa câmara pulpar, acho que agora vai ficar mais bonitinho. A nossa raiz. Aqui a câmara pulpar, propriamente dita. Tá? E eu não vou desenhar aqui o osso, vou desenhar o osso também. Aqui era para estar com outra tinta de outra cor aqui, para ficar mais nítido. Bom, o fato agora é o seguinte, né? Breno, você tá aí? Todo mundo tá aí? Olha, a sala tá muito linda, gente. É muito bom ver vocês aqui. Tem muita gente legal. Bom, que bom, Breno. Olha só, eu só quero pedir uma coisa rapidinho, tá, massa? Agora eu vou falar do original mesmo. Só quero fazer o seguinte, eu queria que vocês colocassem aqui no chat. Eu sempre faço essa pergunta, algumas vezes alguém já deve ter escutado isso, mas colocasse só a cidade e estado de onde vocês estão falando, de onde vocês estão. Rapidinho aí, só digita cidade e estado para a gente poder ver como é que tá. Ó, a gente de Goiânia, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Marcela, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, muito legal. Rio, Goiânia, Goiás, muito bom. Pernambuco, Espírito Santo, Cidade do Leste, Denise, que tal? No Paraguai, Rio de Janeiro, Cleide de Brasília, na Paraíba, gente do Brasil inteiro, Rita de Brasília. Muito bom, João. Sergipe também, Minas, São Paulo. Muito bom, gente. Muito legal. Vitória, São Paulo. Muito legal. Essa é de São Paulo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muita gente de vários estados, várias regiões, gente de fora. Delfino, Brasília. Tá certo. Vamos lá, beleza. Vamos entender agora qual é o problema, Brenner, de ter uma força lateral. Aprende só essa aqui. Olha só. Se você promover uma força nesse sentido, nesse mesmo dente, e aqui eu não estou nem tentando descobrir da onde vem a força. Aqui pode ser disto mesial, pode ser vestíbulo palatino, pode ser, sei lá. Não estou nem aqui
tanto faz de onde vem a força. O fato é que a força ela é uma força não axial. É uma força vinda de um ponto empurrando o dente para fazer um movimento ao qual ele não foi desenhado. Então, quando você tem uma força lateral no dente posterior, o que vai acontecer, Brenner? São Paulo, legal. O que vai acontecer com a distribuição de forças? Você vai fazer o quê? As forças elas vão vir distribuídas de forma totalmente diferente daquela ideal. Aquele canudinho de dentina, aquele saco de canudinho que é a dentina, sofrerá uma força vindo de uma posição inadequada. Vamos lá, Brenner. Aqui é o esmalte e eu sou a dentina. Se eu recebo uma força oclusal, o saco de canudinho funciona muito bem. Agora, se eu recebo uma força lateral, onde eu vou fazer esse movimento aqui, tá? O que acontece com esse lado aqui, Brenner? Esse lado aqui acontece o quê? Um lado vai fazer o quê? Um lado vai esticar e o outro lado vai comprimir. Olha aqui, Só que tem um problema. Isso aqui é o quê? Vidro. Não é vidro? Esmalte é vidro. O esmalte pode esticar e pode comprimir. Tá entendendo onde está começando a fazer um problema? Vamos entender aqui, Quando você tem uma força nesse lado, a tendência é fazer isso. Aqui vai o quê? Comprimir. E aqui vai fazer o quê? Esticar. Quando comprime, o que acontece nessa região aqui? O que acontece nessa região aqui? E é exatamente aí que mora o perigo. A partir do momento que você tem a distribuição inadequada dessa força vinda de forma lateral, você vai ter consequências na região mais fina do esmalte. Você vai ter consequências dentro da câmara pulpar. Você vai ter consequência dentro do esmalte da coroa. Você vai ter consequência dentro do ligamento periodontal. Porque da mesma forma que aqui vai contrair, aqui também vai esticar. Então, o ligamento periodontal, ele não vai funcionar no sentido axial como foi planejado. As fibras não vão funcionar da forma mais adequada possível. E justamente por conta dessa dificuldade de dissipar essa energia, você vai ter uma consequência ou na coroa clínica, ou na raiz, ou na câmara pulpar, ou no ligamento periodontal, ou em todos eles, ou em parte deles. Isso aqui, por exemplo, justifica por que o dente às vezes tem necrose pulpar, sem ter tido uma cárie. A gente aprende que às vezes isso é causado, por exemplo, por trauma. Só que quem já me acompanha há algum tempo sabe que, para mim, trauma oclusal é aquele trauma que você tem quando sai da faculdade e você
não querem mais ouvir falar da palavra oclusão. Isso, para mim, é trauma, oclusão. Porque, na verdade, o que é isso aqui, olha? Isso aqui não é um trauma. Porque trauma é uma coisa que acontece uma vez, por exemplo. O cara sofreu um trauma na face, ou seja, ele bateu o carro, houve um trauma. Entendeu? Isso aqui não é um trauma. O trauma é quando o cara tá lutando, o Muay Thai, e leva um socão e quebra um dente. E aí tem que fazer canal desse dente. Isso é um trauma, verdadeiramente. Agora, isso aqui normalmente é uma força gerada por uma interferência na desoclusão. Por exemplo, o caso do Rodrigo, que ele comentou, para quem não sabe, o Rodrigo comentou mais cedo, que ele assistiu algumas aulas já do Clube D e de imediato já começou a ver os pacientes de forma diferente. E ele comenta que um paciente específico lá chegou com um dente com dor e com indicativo de fratura, e quando ele analisou a desoclusão, ele viu que tinha uma interferência muito grande. Ou seja, quando o molar sofre esse tipo de força? Quando é que o molar sofre esse tipo de coisa? Quando ele tem toque durante a desoclusão. Porque se a mandíbula só fecha, dificilmente ele vai ter um toque nesse sentido. O máximo que ele pode ter, às vezes por uma questão, é se você analisar ele na análise oclusal, aquele mesmo molar que eu fiz a simulação, se ele tiver um toque só aqui, só na mesial, você vai ter uma distribuição de força mais inadequada no sentido oclusal. Por exemplo, se for uma força nesse sentido aqui, a força vai ser inadequada, com certeza. Mas ela é muito menos danosa, uma força oclusal não axial, do que uma força não oclusal, uma força oblíqua. Uma força que vem de mésio para distal, ou de mésio para distal, ou então disto mesial, ou vestíbulo palatino. Independente de onde vem a direção da força, essa força é, hoje, nos tempos modernos, onde os pacientes têm acesso à informação, acesso à escovação, acesso à escova, pasta, tudo. Isso aqui, sem sombra de dúvida, é a grande origem do mal do nosso século. Os nossos pacientes hoje têm problema endodôntico, têm lesões cervicais não cariogênicas, têm cáries causado por conta desse tipo de distribuição de força inadequada. O seu paciente, às vezes, tem uma bolsa periodontal e um dente só, causado por conta da força inadequada. Às vezes, o seu paciente tem uma cárie na mesial do primeiro molar, causada também pelo mesmo problema. Quando alguma aluna aqui citou no chat que, ai meu Deus, meu paciente não tem guia anterior, ele não tem guia anterior. Por que é problemático? Porque algum dente lá atrás está sofrendo uma força no sentido disto-mesial ou no sentido médio-distal, dependendo de qual dente que for. Então, qualquer força que você venha gerar que cause uma redistribuição inadequada dessa energia vai acarretar, sem sombra de dúvida, algum tipo de consequência. Por exemplo, vamos entender o mecanismo de uma cárie classe 2. Por exemplo, você tem aqui um pré-molar. E você tem aqui um molar. E você tem aqui as suas consequentes raízes, né? Aí, dentina, raiz. Aqui a gente tem a dentina, raiz, certo? E aí a gente tem a câmara pulpar aqui, tudo mais, aqui também tem a câmara pulpar, e, enfim, vai para frente. Tá, agora vou imaginar uma situação que esse dente sofra, por algum motivo, uma força lateral. Essa força aqui, ó,
Essa força aqui é a força do mal, ó. Essa é a força do mal. Gerada por, às vezes, uma falta de guia anterior. Gerada, às vezes, por uma paz particular. Gerada, às vezes... Aí tem várias origens. Mas uma coisa é certa. Se você tiver uma força como essa, a energia internamente vai ser dissipada de forma inadequada. E o que vai acontecer aqui? Nessa região, era para comprimir. Aqui vai esticar. Só que, como tem um toque aqui, ó, esse esmalte, ele não faz o movimento de fulcro. Aí, o que acontece com o esmalte aqui nessa região? O esmalte, ele craquela. Sabe o vidro? O vidro, ele vai quebrando, ele vai fazendo, quebrando, vai esforçando. É igual você lembrar de qualquer coisa de vidro, uma janela velha, que vai, se tanto bater a janela, ela vai trincando. E esse esmalte aqui, ele vai trincando o esmalte. O esmalte, ele vai craquelando, é como se fosse aquelas paredes de investimento de pastilha, e com o tempo vai soltando um pedaço de pastilha. Exatamente o que acontece nessa região. Justamente o lado oposto ao toque. Se você analisar, essa região aqui vai ter o quê? Um esmalte mais o quê? Fragilizado. Por isso que aqui dentro vai ter aqui o açúcar e a bactéria. Mas por que essa bactéria, esse açúcar, destrói só um dente e faz uma cárie aqui de classe 2? Porque justamente ao jogar o ácido nesse dente aqui do pré-molar, imaginando que ele não tenha nenhuma força, ele vai estar, o esmalte vai estar preservado liso e esse esmalte vai estar craquelado. E esses pequenos defeitos no esmalte causado pelaquela toque, naquela força, gera uma facilidade de acesso à dentina. Então, a partir do momento que você tem uma má distribuição das forças dentro da estrutura do vidro com canudinhos, se você entender que é vidro e a ponta mais fina do vidro está em contato com canudinhos, você começa a entender da onde vem cáries, sem explicação. Da onde vem, por exemplo, doença periodontal sem explicação. O que faz, por exemplo, uma coroa clínica ser destruída e uma coroa clínica ter doença periodontal? O fenótipo periodontal. Por exemplo, às vezes tem uma força como essa, aqui, ó. Às vezes a gente tem um dente assim, tá? Um dente assim. O esmalte foi embora daqui. A câmara pulpar tá bem pequenininha. Esse caso aqui muita gente já viu. Agora, olha a espessura do fenótipo periodontal aqui. Olha a espessura desse fenótipo periodontal. Diferentes situações clínicas, que eu acho que não está aqui, deixa eu ver se está na outra aula. Diferentes situações clínicas, como, por exemplo, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Mas seria, por exemplo, né, se a gente fosse fazer uma comparação, aqui, onde tem essa seta azul, né, nessa região aqui, nessa região aqui, o fenótipo periodontal é mais delgado, porque senão, o que ia acontecer? O dente ia gastar a estrutura aqui, tá? Mas não ia ter essa lesão tão evidente aqui. Como ele tem o fenótipo mais desfavorável, por isso que o dente levemente fiscalizado tem a chance de ter mais recessão do que o vizinho, né? Então, existe a questão da espessura do ligamento periodontal, da estrutura óssea, de suporte, tudo isso vai modificar as consequências que podem ser causadas. O que é importante você ter em mente, para finalizar, é que quando você tem uma força
não axial ao dente, exercendo no dente posterior, essa força vai acarretar alguma consequência. A consequência pode ser na coroa clínica, ou seja, um desgaste severo, pode ser na câmara pulpar, um envelhecimento mais precoce, pode ser gerar aquelas ilhas de dentina dentro da câmara pulpar, tá? Consegue ter doença periodontal, por quê? Porque primeiro falando que a cárie, o toque, essa interferência, né, gera uma alteração de energia da força, distribuição da energia dentro do ligamento periodontal, e essa distribuição de energia errada dentro do ligamento periodontal vai acarretar o quê? Um afrouxamento do ligamento periodontal e a facilidade de inserir uma bactéria lá dentro. A proteção, né, por apóxia, porque se você comprime, você gera uma compressão, e a compressão gera uma dificuldade de vascularização, consequentemente, você tem a possibilidade de invasão de bactérias para aquela região, e aí sim você tem uma doença periodontal instalada. Por isso que alguns pacientes seus são saudáveis, se escovam a boca e têm uma doença periodontal localizada. Lógico que vão ter pacientes que têm problema sistêmico, que têm doença, tem diabetes, que tomam a doença autoimune. E claro que tem gente que não tem oclusão, desoclusão que resolva. Claro que vai ter gente assim. Vai chegar alguém no seu consultório amanhã que não adianta desoclusão, não adianta oclusão, não adianta nada. A pessoa tem um problema sistêmico, tem uma dificuldade motora, não tem jeito. Mas 80% dos nossos pacientes, eu digo 80% sem medo de errar, 80% dos nossos pacientes têm todas as qualificações para fazer uma higiene bem feita, só que eles têm um dificultador que é a desoclusão, a força. A força, ela é incondicional. Você pode ser dentista, você pode ser paciente, e justamente aquela força, se a gente for pensar, inclusive, pois é, Ronival. Então, e também, se a gente for analisar oclusalmente, tá? Aqui, a gente for analisar oclusalmente, também, quando eu falo ao longo do eixo, a gente está falando de todos os sentidos. Só que, por exemplo, se você tem uma força, pode até ser oclusal, aqui, um toque só que no molar, a tendência é que esse esmalte aqui, ó, dessa região, ó, vai craquelando. Vai craquelando até lá embaixo. Se a gente for fazer esse desenho dessa coroa clínica aqui, olha. Ó, a cúspide. Aí ela vai craquelando. Aí daqui a pouco, quebra. Ou pior, ela faz uma fissura. Aí o que acontece quando quebra o esmalte? Quando quebra o esmalte numa face como essa, uma cúspide aqui, ó. Acontece que é vidro. Lembra? É vidro, né? O vidro deu uma rachada. O tal do canudinho lá dentro, ele sente aquele vidro dando uma rachadura e quem sofre são os canalicos. Os canalicos estão ligados diretamente ao sistema nervoso do dente. Então, quando você tem uma interferência, não trauma, não contato prematuro, nem trauma oclusal, é uma interferência nos movimentos de lateralidade ou protusivos, seja, se essa força for nesse sentido, por exemplo, olha aqui, ó, nesse sentido e aqui nesse sentido, o que vai acontecer? Como é que pode ser uma força nesse sentido? É simples. O molar está aqui embaixo, ó, o molar bateu aqui, certo? Aí ele vai, esse lado vai, a mandíbula vai para cá. O que era para fazer? O molar era para baixar e ir para o lado. O canino desoclui aqui. Mas se ele toca aqui, ó, olha essa força aqui na cúspide palatina do molar superior. Ó, aqui, ó. Vamos imaginar que o canino não esteja funcionando, ó. Então a gente tem uma força nesse sentido, um toque
na interferência dos movimentos de lateralidade ou protusivos. Então, você tem um toque da cúspide vestibular na cúspide palatina, gerando esse tipo de... Claro que aqui eu desenho o molar inferior, mas só para imaginar a hipótese, pode ser o contrário também. Você vai pegar o molar e o molar ele vai para o lado de cá e toca aqui nessa cúspide. Então, o toque aqui, ó, esse toque, vamos imaginar aqui, ó, esse desenho. Molar inferior, molar superior. Aí vai desocluir para cá. Era para esse canino funcionar. Só que o que acontece? Toca aqui antes. Então, esse toque aqui, ó, ele é no inferior de cá para lá. Ou seja, ó, de cá para lá. Né? De fora para dentro, de vestibular para palatino. Ó. Esse toque aqui é de vestibular para palatino. Então, essa cúspide vai ficar o quê? Fragilizada. Se for um esmalte já desgastado, com alimentação ácida, desgastado, ou então com uma melogênese imperfeita, a tendência é que é uma fratura mais rápida. Entendeu? Ou então não. Ou então você pode ter o quê? Você pode ter o desgaste clínico. Essa coroa aqui, isso aqui vai desgastando, vai ficando assim, ficando assim, ficando assim, até que fica liso. O esmalte fica 100% liso. Por exemplo, pacientes que têm mordida aberta anterior, você vai ver o oclusal deles, não tem uma cúspide já. Um cara com 25 anos, 30 já não tem cúspide. Essa menina aqui, ó, olha aqui, 25 anos. Olha, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. 25 anos não tem cúspide. Cadê a cúspide? Aqui, olha, Maria Augusta, ó, esse dente aqui não tem ilhas de dentina, tá? Esse aqui, deixa eu arrumar. Ó, agora, esse dente aqui tem ilha de dentina. Oh, meu Deus. Esse aqui já tem ilha de dentina, ilha de dentina. Esses aqui são sinais clássicos da desoclusão desequilibrada, ó. Aqui era uma cúspide, virou uma ilha de dentina. Tá? Outra aula eu explico isso aqui para vocês. Agora, o fato é que, cadê as cúspides desse canino? Cadê os cúspides desses molares dela? Aqui, clinicamente, ó, olha aqui, clinicamente, como é que é. Presta atenção. Cadê as cúspides? Olha aqui, não tem cúspide. A menina não tem mais cúspide, ó. Ó, molar não tem cúspide. Olha aqui, o pré-molar não tem cúspide. Como que você olha para uma boca dessa e você tem a coragem de dizer que ela não tem nada? Só porque aqui está perfeito, ou aparentemente perfeito, olha aqui, a anatomia dessa parte. Aqui não tem dente, tá? E por que que ela não tem dente? Por que que ela não tem dente aqui? Por que que o molar dela inferior tá assim também, ó? Aí, cadê? Ó, olha aqui, Maria, ó, Maria Augusta, ó. Ô, rapaz, vocês estão de ferramenta aqui. Ó, tá liso. E aqui tem ilha de dentina, ilha de dentina, ilha de dentina. Aqui já virou implante esse premolar. Então, o que acontece? Você tem uma situação clínica onde essa paciente tem essa mordida aqui, ó. Em MH ela é assim, Brenner. Em MH, essa paciente é assim. Em PFM, que o Rodrigo já sacou de qual é, ela é assim. Então, o que é o PFM aqui? Toca aqui nesse dente, desliza e bate aqui nesses outros dentes aqui quando fecha. E aí gera aquela ilha de dentina. E essa falta de guia anterior faz com que quando ela movimente a mandíbula dela para frente, o que vai acontecer? Os dentes posteriores todos vão ficar lisos, sem cúspides. Isso ela com 25 anos. Aí faz as contas com ela daqui a 30 anos. Né? Muito bem. Então, assim, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Tá? Vocês entenderem que a fisiologia, a física da distribuição de força e, principalmente, os toques não axiais, os toques fora do longo eixo do dente, eles sempre, anota o que eu estou falando, sempre vão gerar algum tipo de consequência.
seja na lesão cervical não cariogênica, que é uma das explicações, né? O esmalte e a dentina, o esmalte, aonde ele comprime, ele pensa, vidro em cima do canal. Quando ele comprime aquela parte mais delgada lá, lasca um pouco o canudinho, porque ele é mais duro. Aonde ele comprime, ele vai quebrando a dentina e vai quebrando um pouco do esmalte, mas mais a dentina. Aonde ele estica, ele craquela. Aonde estica, craquela. A sorte de quem tem um toque no palato vestibular é que no caso do palato você tem o quê? Você tem uma boa escovação. Já quando tem um toque no sentido mesio-distal, distal-mesial, entre a mesio-distal, então você às vezes tem ali uma lesão, né, cariogênica causada por uma má distribuição dessas forças, que na verdade a força não axial é a força que leva ao mal. Né? Então, as lesões cervicais não querogênicas, as abifrações, tudo vem da mesma coisa, Isabel. A bifração é a mesma coisa, olha só. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar aqui um zoom, tá? Ó, aqui é um zoom do esmalte, tá? E aqui, olha, é a dentina, ó. Olha. E aqui, tá? É o canal. É a raiz. Então, olha só, Isabel, quando você gera uma força nesse sentido, de lá para cá, ó, e aqui você tem o quê? Você comprime. Então, ao você comprimir, tá? Você vai estar fazendo uma força nesse sentido, girando e não para baixo. E aí, o que acontece? Existe aqui começa a ter esses lascas da dentina. E às vezes lasca também no esmalte. Agora, o que vai mandar, Isabel, se essa lesão ela vai ser larga ou se ela vai ser funda, sabe quem é? Além do tipo de força, é o seu fenótipo periodontal. Se você tiver um fenótipo grosso, um osso extremamente parrudo, provavelmente seu paciente vai ter uma lesão mais profunda e menos espalhada. Se o seu paciente for um paciente pós-orto, com uma raiz mais gesticulalizada e com o ligamento periodontal mais fininho, como se fosse esse aqui, então você vai ter uma lesão mais longa. Então você vai ter uma recessão, uma retração gengival maior, causado por quê, gente? Tudo por cima de força. Essa força aqui, olha, que leva todo o dente para esse lado, aqui, né, nessa região, vai ter uma apóxia celular, uma compressão. Tudo aqui é comprimido, ó. Por conta dessa força lateral aqui, Isabel, ó, pum, toda essa área é comprimida. O tecido periodontal é comprimido, o osso é comprimido, a gengiva é comprimido, o ligamento periodontal é comprimido, o esmalte aqui é comprimido e a dentina aqui é comprimida. E quem sofre primeiro é a dentina, que é a mais frágil de todos. Agora, se o osso for grosso, a dentina ela vai fazendo uma cunha. Se o osso for delgado, ela vai fazendo uma meia-lua. Isso tudo vai dependendo muito do fenótipo. Mas a origem é a mesma. É isso que você precisa ter em mente. A origem do problema é a força lateral. Não tem como não ser. Ela é. É óbvio que tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente tem uma cicatriz disso aqui, fez um tratamento ortodôntico, por exemplo, e o ortodontista tem a consciência de devolver as guias e eliminar as básculas. Aí o cara fez o tratamento, só que o cara tem a lesão. Aí ele vai no seu consultório, você faz os movimentos de lateralidade, tá tudo ok. Por quê? Porque às vezes isso é uma cicatriz, mas normalmente é. Né? Você entendeu, né? Porque às vezes a força já está corrigida nesse sentido. Só que isso aqui não tem mais como regenerar sozinho. Todas as consequências que vêm daqui, elas só vão ser restauradas. Vai fazer um estudo de enxerto, aí faz o estudo de enxerto, vira um epitélio longo. Se você não trata essa força lateral, esse epitélio vai ficando longo, vai criando um epitélio mais longo, ainda pode gerar uma perda do material que você colocou de enxerto. Se você faz a restauração classe 5 e ela vive soltando por causa desse tipo de contração, a dentina é um bando de canudinha. Você vai pôr um material plástico, não é mais vidro, é um plástico. Aí daqui a pouco
solta também. Solta porque quebra a dentina junto, solta porque quebra. E por que isso aqui fica sensível? Porque esses canais aqui, eles não são feitos para ficar expostos. E aí, a sensibilidade não vem só da exposição dos canalículos, vem porque essa energia aqui, ela está gerando uma alteração em todos os canalículos dentinários. E aqui é só uma ponta do iceberg exposta. Sim, do outro lado sofre também. Como eu te disse, sofre também, distende, craquela, distende. O lado ao contrário, um comprime e o outro estica. Já viu o vidro esticando? Ele fica todo quebradiço. Só que, como eu falei, a face palatina, ela fica quebradiça, mas ela não vai ter as consequências com lesões cervicais, por exemplo. A não ser que você tenha um toque na palatina, como tem uns casos que eu mostro que tem toque na palatina. O que vai acontecer no caso onde estica, por exemplo, o esmalte fica mais frágil. Daqui a pouco você rompe uma cúspide palatina, quebra uma cúspide palatina do premolar, por exemplo. Sabe, é muito comum vir premolar com a cúspide palatina fraturada e você vai ver tem um toque, esse toque. Aí esse toque estica aqui, a palatina fica, contrai aqui e a palatina fica sempre esticada, sempre craque, sempre toda quebradinha. Aqui quebra menos, lá quebra mais. Aqui vai ser mais, quem vai quebrar mais vai ser a dentina. Entendido, pessoal? Basicamente, se você conseguir entender, se você não entender direito, não tem problema, essa aula vai estar disponível para você assistir de novo. Assiste de novo. Tenta entender isso, porque esse é um princípio fundamental para você nunca mais deixar de avaliar o seu paciente as guias laterais, nunca mais deixar de avaliar a oclusão e principalmente a desoclusão dele. Tá bem, gente? Então, era isso que eu queria falar hoje. Eu vou abrir agora para comentários, respostas e dúvidas. E para você que estiver assistindo depois, mais uma vez, obrigado. Espero que eu tenha contribuído para você aí crescer junto da nossa profissão e, dessa forma, tentar dominar uma das matérias mais poderosas da odontologia, que é a oclusão. A oclusão, que é uma matéria gigante, que tem vários assuntos dentro dele, inclusive a desoclusão está dentro da oclusão. Mas por que eu separo a oclusão da desoclusão? Porque, na verdade, apesar da matéria chamar oclusão, a palavra oclusão significa fechar. E hoje vocês devem ter visto que o ato de fechar é importante, mas o ato de desfechar, o ato de desocluir, é mais relevante dentro da análise de todos os problemas odontológicos que você venha ter. Claro, tirando as exceções em casos sistêmicos e tudo mais. Ok? Uma coisa que eu peço a todos vocês que estão assistindo essa aula, uma coisa muito simples, tá? Obrigado pela ótima aula. Eu peço só uma coisa, esse assunto sempre foi tido como um grande segredo e sempre foi de domínio de um grupo muito seleto de dentistas que ou se pagavam muito caro para aprender isso, ou então você não tinha condições de aprender isso. E eu vejo que essa parte desse assunto, ela precisa ser disseminada de uma forma gratuita, por isso que eu visto essa coisa do QD, e às vezes a gente sofre até algumas críticas de estar dando essa aula com tudo gratuita, mas eu realmente tenho essa missão de distribuir esse assunto para o máximo de dentista possível. Isso só é possível se você me ajudar a compartilhar, tá bom? O nosso portal, as nossas aulas, nosso canal de YouTube, o nosso blog, nosso Instagram, nosso Facebook. Enfim, eu criei uma rede em quase todos os canais de comunicação, de rede social, justamente para poder tentar fazer com que o máximo de dentistas possível aprenda, entenda, domine, saiba a importância, conheça os critérios, os princípios básicos da desoclusão e que isso pode interferir no seu dia a dia clínico, no seu dia a dia no consultório, inclusive na sua questão financeira no seu consultório, ao você enxergar mais situações clínicas, ao você evitar que coisas que você fez tenham que ser refeitas. Então, esse é o nosso objetivo, ajudar com que você tenha uma evolução dentro da odontologia, porque nosso lema é mude, evolua, desoclua. E eu espero que eu tenha conseguido contribuir isso de uma certa forma ou de outra. Tá bem? Obrigado, Cleide. Bom, eu vou aqui terminar essa gravação. Se você quiser escutar os comentários e as perguntas, assista o próximo vídeo aí que vai estar explicando isso. Tá bem?
Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Clube The Class 3.0. Compartilhe a desoclusão, porque ela transforma. Vai por